Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael Monteiro e se você já é inscrito, deixa o teu like. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha e divulga. Fazendo assim, você estará toda semana recebendo vídeos novos concernentes a questões relacionadas à palavra de Deus. Então, se você quer esclarecer as suas dúvidas, se você é neófito na fé, ou seja, recém-convertido, e se você tem dificuldades de interpretar a Bíblia e conhecer acerca de questões espirituais, então você vai estar sendo privilegiado todas as semanas com vídeos novos, com conteúdo novo. E assim você vai estar crescendo e edificando a tua vida espiritual. Então, quando você compartilha, divulga, você não somente está ajudando esse canal, como também está sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E neste vídeo, exclusivamente, você vai estar aprendendo como se ver livre ou como se livrar do sentimento de culpa. Primeiro de tudo que tu tem que aprender é que sentimento de culpa é sinônimo de consciência de pecado. Está lá em Hebreus capítulo 10, versos 2 e 3. Então, sentimento de culpa é sinônimo de consciência de pecado. Por que é que o sentimento de culpa vem e se apodera de você? Simplesmente porque você ainda não entendeu o modus pelo qual Deus opera na sua vida por intermédio da obra de redenção ou da obra redentora que Cristo efetuou por você na cruz. Ou seja, você é ignorante com relação à obra salvífica, à obra expiatória de Jesus Cristo. Já começa por aí. Então, o sentimento de culpa ele se apodera das nossas vidas por causa da nossa consciência viva de pecados. Ou seja, já parou para prestar atenção que todas as vezes que você peca ou que você comete uma falha, comete um erro, você logo em seguida se arrepende, porém você pouco tempo depois tem a sensação de que é indigno, tem a sensação de que é pecador, tem a sensação de que não está apto, de que não é qualificado para fazer a obra de Deus. Por quê? Ou por causa da tua consciência de pecado. Então, primeiro, o que é consciência de pecado? O que é sentimento de culpa? É recordação das tuas falhas, quer sejam elas, ou quer seja elas, antes do novo nascimento ou depois do novo nascimento. Por exemplo, você pode ser cristão e ainda ser perturbado, ainda ser açoitado com os teus erros do passado. Às vezes um familiar teu lembra dos erros que tu cometeu no passado. Ah, agora você é crente, mas no passado você fazia isso, pintava o 7. Então aquilo te traz a recordação e tira o teu foco e os teus olhos de Jesus Cristo e você passa agora a olhar para você mesmo. Ou seja, após o seu novo nascimento. Você falha e mesmo quando você falha e se arrepende, e quando você ora pedindo perdão, ainda fica aquela sensação, aquele sentimento, ainda aquelas práticas que você cometeu, aquelas falhas que você cometeu, vez ou outra, voltam para te acusar. Então isso é recordação de pecados. Infelizmente, né? Existem tantas igrejas que os altares não fazem um culto a Deus, fazem um culto aos pecados passados. Porque na verdade enfatiza mais os teus pecados, os teus erros, do que enfatiza aquilo que Cristo fez por você, em você e faz através de você. Então, a consciência de pecado, ela é danosa, ou o sentimento de culpa é danoso. Por quê? Porque ele te torna inoperante na obra de Deus. Você não se sente digno nem apto de orar por ninguém. Você não se sente capaz de orar por ninguém. Seja uma pessoa que esteja enferma, seja uma pessoa que esteja num processo de libertação, seja quaisquer que seja a causa, você não se sente nunca qualificado. Então, o sentimento de culpa, ele te dá um complexo de inferioridade muito grande. O sentimento de culpa, ele neutraliza o servo ou a serva de Deus na sua obra. E é por isso que nós temos de nos ver livres do sentimento de culpa ou da consciência de pecado, porque na verdade não passa de uma estratégia de Satanás para te neutralizar na obra de Deus.
Segundo, sabendo o que é sentimento de culpa e consciência de pecado. Segundo, a consciência de pecado ou sentimento de culpa, ele faz com que a gente foque nas nossas limitações, nas nossas falhas. Em resumo, ele tira o nosso foco principal de Cristo para colocar em nós. Você deixa de olhar para a cruz, para Cristo, para olhar para você. E uma vez que você olha para você, o que você vai enxergar são falhas. Você passa a tentar melhorar como pessoa para tentar agradar a Deus. Isso não agrada a Deus. Ou seja, você tenta ser. Jesus diz que você é para poder ser. Você tenta agradar a Deus. Deus diz que só a fé agrada a Ele. Então, o sentimento de culpa faz você tentar fazer para ser. Deus é diferente. O modus quo de Deus operar é diferente. Ele diz que você é para depois você fazer. Então, o sentimento de culpa, consciência de pecado, ele mostra o teu comportamento imperfeito. Ele mostra somente as falhas e os erros e aonde você tem de melhorar como pessoa. Então, você se vê sempre inapto, desqualificado. Nunca você está pronto para fazer a obra de Deus. Sempre está faltando alguma coisa. Você baseia a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus na tua performance. Baseia o teu relacionamento com Deus no teu comportamento. Então hoje, se você se comportou um pouco melhor, então o teu relacionamento com Deus está nota 10. Mas e amanhã? Que você se comportar pior do que se comportou hoje, aí o teu relacionamento com Deus está lá embaixo. Então, o sentimento de culpa e a consciência de pecado, ele nos faz, uma hora estar em cima, outra hora estar embaixo, porque nós vivemos baseado nos nossos sentimentos, mas não baseado na fé, na palavra de Deus. Você entende? Então, é isso que o sentimento de culpa e é isso que a consciência de pecado, que é a mesma coisa, efetua em nós. Você olha sempre para as coisas que você não fez e deveria fazer, e para as coisas que você não deveria fazer e fez. Ou seja, o foco está todo em você. Você é o centro, não Deus que é o centro. Entende? E terceiro, como vencer a consciência ou o sentimento de culpa? A consciência de pecado ou o sentimento de culpa? A única maneira de você vencer a consciência de pecado ou sentimento de culpa é olhando para a obra redentora de Jesus Cristo. Olhando para a obra de redenção de Jesus Cristo. É você aceitar aquilo que Deus já fez por você, aquilo que você é em Cristo. É a única maneira de você conseguir de uma vez por todas vencer. Primeiro, porque quando você tem a consciência de pecado ou sentimento de culpa, assim que você peca, assim que você falha, você recorda a tua falha. E isso vai te neutralizando por dentro. Vai te tornando inoperante por dentro. Então você cometeu uma falha, cometeu um deslize, cometeu um erro, pisou na bola. E aí você se arrependeu, mas daqui a pouco aquele pesar, aquela recordação volta para ti. Como está lá em Hebreus 10, 2 e 3. E aí o que acontece? Aquilo te para, aquilo te neutraliza. E aquilo mostra o quão imperfeito você é. Mas a única maneira de você vencer isso de fato é você confessar e declarar com a tua boca aquilo que você é. Quando você falha, que a recordação do teu pecado volta, o diabo ele vai sugestionar que você é fraco, que você é limitado, que você é cheio de falhas, que você é imperfeito, que você é pecador, que você é injusto, que você é indigno. E aí o que você declara? Você declara o que Deus fez de você. Não, eu sou santo, eu sou justo, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Na hora, tem que ser na hora, não é depois. É testemunhar com a sua boca. Um bom exemplo disso é Paulo com os Coríntios. A igreja dos Coríntios era uma igreja devassa, promíscua entre alguns membros, não todos.
E Paulo escreveu uma carta, redigiu uma epístola, orientando-os. Mas quando Paulo começa a redigir a epístola, em nenhum momento Paulo começa dizendo aos devassos que estão em Corinto, aos promíscuos que estão em Corinto, aos pecadores que estão em Corinto. Não, de maneira nenhuma. Paulo diz aos santificados que estão em Corinto, aos santos que estão em Corinto. Por quê? Porque Paulo estava lembrando-lhes o que eles eram, para que eles pudessem agir à altura daquilo que eles eram. Você falha com frequência, erra com frequência, está preso, enlaçado pelo vício, porque você vê a si mesmo como pecador e como falho. Mas quando você vê a si mesmo como Deus vê você, então você vai passar a agir da maneira como Deus te vê. É simples assim. Enquanto você vê falha, vê erro, vê limitação, então você vai agir assim. Mas enquanto você vê que é santo, que é justo, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é uma raça eleita, uma raça diferente, então você vai agir dessa maneira, à altura da revelação que você recebeu de Deus. É simples assim. No Evangelho, você não tenta ou não faz para si. É o contrário. A maneira de Deus pensar e atuar é outra. No Evangelho você é para poder fazer. Você é para poder agir. Então, essa é a única maneira que você tem de se ver livre da consciência de pecado. E anota essa pérola aí que eu vou te dar, exclusivamente nesse vídeo. Anota essa pérola aí. Você já parou para prestar atenção que quando você se arrepende dos teus erros, quando você confessa e reconhece que você errou, você é automaticamente perdoado. Ainda que você sinta ou não sinta, mas você é automaticamente perdoado dos teus erros, das suas falhas. Só que no Antigo Testamento, o pecado ele não era perdoado. O pecado ele era encoberto. Ou seja, quando alguém cometia uma falha ou um erro, o pecado era coberto. Encobria-se o pecado. O pecado ele era coberto. É como você estar varrendo uma casa e varrer o lixo para baixo do tapete. Mas depois de Cristo, com aquilo que Cristo fez por mim e por você, o pecado não é coberto ou não é encoberto. Pelo contrário, o pecado é totalmente apagado. É como se você nunca tivesse feito aquilo. Não há mais registro do teu erro. Então, se é apagado, por que ficar preocupado e sentindo culpa de algo que já não existe mais? Então, tudo isso não passa de estratégia de Satanás. Com a redenção, com o sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados não são apenas não são encobertos, eles são apagados. E é por isso que nós não podemos viver presos ao passado e nem nos preocuparmos com o futuro. Nós devemos viver o presente e ir avante, progresso, para frente, em nome de Jesus Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Quero agradecer você que assistiu até o fim esse vídeo. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.